Olá pessoal, eu sou o de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Direito Tributário nas súmulas do STF e do STJ. No vídeo de hoje não trataremos especificamente de uma súmula, mas um tema de repercussão geral dedicado à seletividade e à progressividade do IPTU. Julgando o recurso extraordinário 666-156 do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal apreciou o tema de repercussão geral de número 523 e fixou a seguinte tese: são constitucionais as leis municipais anteriores à emenda constitucional número 29 de 2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais. Por que o STF editou essa súmula? No que consiste a controvérsia subjacente a ela? Nós sabemos que as alíquotas do IPTU, como as alíquotas dos impostos em geral, elas podem ser proporcionais, elas podem ser regressivas, progressivas ou seletivas. No que consistem essas alíquotas? Alíquotas proporcionais são alíquotas ad valorem que representam um percentual do valor da base que será tributada. E quando nós temos uma alíquota só, uma alíquota fixa, 10% para todos os fatos imponíveis, nós temos um tributo neutro que não procura diferenciar situações conforme quaisquer critérios. Mas podemos ter alíquotas também diferenciadas para situações diferenciadas. Nesse caso, elas podem variar de acordo com o tamanho da base, de acordo com a base de cálculo, as alíquotas podem crescer, e aí nós temos alíquotas progressivas. Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. É o que nós temos, por exemplo, com o imposto de renda. Também é possível que a progressividade parta de outro critério. O IPTU pode ser progressivo no tempo. Quanto mais o tempo passa, mais as alíquotas sobem para um mesmo imóvel. O ITR pode ser progressivo também, mas de acordo com o grau de utilização do imóvel. Quanto menos utilizado, mais alta é a alíquota. São formas diferentes e excepcionais de progressividade. A regra é a progressividade implicar a variação da alíquota, que vai crescendo quanto mais cresce a base, quanto mais cresce a base de cálculo. E isso decorre de uma ideia relacionada à questão da utilidade marginal da riqueza. Quanto mais a riqueza se acumula, menos ela representa para quem a acumula. Então, se alguém, por exemplo, tem rendimentos de R$1.000, subtrair 10%, portanto R$100, representa mais, paradoxalmente, do que subtrair os mesmos 10% de quem ganha R$100.000, tirar 10 mil de quem ganha 100 mil, os 90 mil que vão ficar ainda vão permitir bastante conforto, bastante luxo e atendimento de todas as necessidades, o que não acontece com subtração de 10% de quem ganha 1.000, R$100 para quem tem um salário de 1.000 por mês, representa uma quantia muito expressiva. Então, dentro dessa ótica é que se estabelece a progressividade, por exemplo, no imposto de renda, e é possível também a progressividade em relação ao IPTU. Mas aí então aqui sim entra a questão relacionada à súmula, porque as alíquotas também podem variar, ser diferentes, não de acordo com a base de cálculo, não de acordo com outro critério, mas no que tange a um mesmo fato imponível, como é o caso do tempo ou do grau de utilização em relação ao ITR e o tempo em relação ao IPTU. Mas também é possível que tenhamos alíquotas que são diferentes para situações diferentes, que visem essas alíquotas diferentes a implementar algum outro objetivo que não apenas a arrecadação. E aí nós temos a figura da extrafiscalidade, quando nós temos o tributo usado com uma função indutora, o tributo usado para tentar induzir comportamentos, e aí nesse caso nós podemos ter alíquotas diferentes para situações diferentes e temos o que se chama de seletividade. A seletividade até pode também, de algum modo, tentar implementar a capacidade contributiva, tentar implementar a função fiscal do tributo e não a função extrafiscal, como é o caso do que acontece com o ICMS e com o IPI em relação a produtos essenciais, em relação a produtos supérfluos. Nós podemos ter também a seletividade atrelada a alguma relação com a capacidade contributiva. Não é obrigatório que a seletividade tenha necessariamente ligação com a extrafiscalidade, mas ela também implementa a extrafiscalidade. Mas o que importa, e em síntese, é que se nós temos alíquotas que variam para mais em relação a um mesmo fato, de acordo com a base de cálculo ou com outro critério indicado pela Constituição, nós temos alíquotas progressivas. Para o mesmo imóvel, a alíquota pode aumentar de acordo com o seu valor, ou de acordo com o tempo em que ele não cumpre a função social, ou de acordo com a não utilização do imóvel se trata de um imóvel rural. Então, ITR e IPTU podem ser progressivos de acordo com esses critérios. Mas se nós temos alíquotas diferentes para fatos e
situações diferentes, nós temos a seletividade. Eu havia falado também em regressividade. A regressividade é algo que, em princípio, não é sequer permitido, porque seria contrário à capacidade contributiva, embora, no geral, a carga tributária brasileira termine sendo regressiva, por razões que podem ser explicadas em outro vídeo, não seriam cabíveis aqui, por ser pesadamente, por onerar pesadamente o consumo, ela termina sendo regressiva, por terminar onerando, pesando economicamente, não juridicamente, mas economicamente, sobre quem consome, consome boa parte de sua renda, termina alcançando mais essa renda. E isso podemos deixar para um outro vídeo. O que importa é que a regressividade seriam alíquotas menores quanto maior fosse a riqueza a ser tributada, o que seria o contrário aos ideais de justiça fiscal. Mas, como disse, a carga tributária brasileira, no geral, como toda carga tributária que é pesadamente incidente, que onera bastante o consumo, termina tendo esse efeito, porque a maior parte da renda de quem tem pouca renda é empregada no consumo e, portanto, vai ser alcançada pelos impostos sobre o consumo. Mas, como disse, deixemos isso para outro vídeo. O que importa é que, em relação ao IPTU, como a Constituição estabelece que ele pode ser progressivo no tempo, de acordo com a função social ou descumprimento da função social do imóvel, a cada ano em que o imóvel passa sem se conformar à sua função social, o município pode agravar, aumentar a alíquota para forçar o seu proprietário a dar ao imóvel a sua função social. Então, como a Constituição estabelece isso em relação ao IPTU, surgiu uma controvérsia sobre se ele poderia ser progressivo de acordo com os valores dos imóveis ou se ele poderia ser seletivo, alíquotas diferentes para produtos ou para imóveis, alíquotas diferentes para imóveis diferentes. Isso foi bastante questionado. O Supremo Tribunal Federal, já na época, ainda nos anos 90, ele decidiu que... Primeiro ele fez essa diferença, que muita gente na época não fazia. Esse foi um dos primeiros pareceres que o professor Hugo de Brito Machado, pai, fez quando aposentou-se do TRF da 5ª Região, ainda nos anos 90, quando o professor Hugo se aposentou. Esse foi um dos primeiros pareceres que ele fez para a Prefeitura de Fortaleza, porque as pessoas na época nem sabiam diferenciar com clareza seletividade e progressividade, e diziam que o IPTU era progressivo quando ele tinha alíquotas diferentes para imóveis residenciais e não residenciais. E no parecer ele explicou que não e traçou as diferenças, que quando nós temos uma alíquota para um imóvel residencial, outra para o imóvel comercial, outra para o imóvel desocupado, não edificado, isso é seletividade, não é progressividade. E qual era a controvérsia na época? Era porque, como a Constituição estabelecia que o IPTU poderia ser progressivo no tempo, as pessoas passaram a defender que, ao contrário, ele não poderia ser nem seletivo e nem poderia ser progressivo de acordo com o valor dos imóveis. O que é um argumento equivocado, porque não é porque a Constituição estabelece uma progressividade que ela está proibindo as outras. Ela estabeleceu aquela porque aquela era uma progressividade absolutamente incomum, que precisava realmente de uma expressa disposição constitucional para impor aos municípios que adotassem aquela progressividade, ou pelo menos permitir a eles que fizessem aquilo. Mas a progressividade conforme a base e a seletividade são decorrências da capacidade contributiva e do poder de tributar, que envolve também o poder de usar o tributo com função indutora, extrafiscal, e, portanto, não seria necessário, já os municípios podem tratar diferentemente situações diferentes, dentro da ideia de igualdade material, sem que a Constituição tenha que autorizar isso expressamente. Então, tanto seria possível a progressividade de acordo com a base, como a seletividade. Mas o STF, em um primeiro momento, entendeu que o IPTU não poderia ser progressivo, salvo a progressividade no tempo, indicada na Constituição, mas que ele poderia sim ser seletivo. E aí, em seguida, foi editada a Emenda 29, de 2000, que esclareceu, em relação ao que o STF já havia concordado, que o IPTU realmente pode ser seletivo. Isso o STF já havia decidido, mas a Emenda 29 esclareceu, ela ratificou que o IPTU pode ser seletivo, ter alíquotas diferentes para imóveis diferentes, residenciais ou não residenciais, comerciais ou não edificados, eles podem ter alíquotas diferentes. E esclareceu a Emenda 29 também que ele pode ser progressivo de acordo com o valor dos imóveis, a chamada progressividade fiscal, ele pode também ter isso. Então, a partir da Emenda 29, como o Supremo havia dito que o IPTU não podia ser progressivo,
de acordo com o valor. A partir da emenda 29 de 2000, ele passou a poder ser porque a emenda corrigiu a Constituição. Tivemos aí um backlash em que o Congresso disse: nós queremos sim permitir a progressividade, e por isso alteraram a Constituição para permitir as duas progressividades. A extra fiscal no tempo para os imóveis que não cumprem a função social e a fiscal que implica o aumento da alíquota conforme o aumento da base de cálculo. Essas duas passaram a ser permitidas porque apenas uma delas, de acordo com o Supremo, o era em relação ao período anterior. Mas a seletividade, alíquotas diferentes para imóveis em situação diferente, edificado, não edificado, residencial, não residencial, essa o STF já havia dito que era constitucional. E foi o que ele esclareceu, foi o que ele ratificou agora com essa repercussão geral. Ele disse, mesmo antes da emenda 29, o IPTU pode sim ter alíquotas diferentes para imóveis diferentes. Nesse ponto, ele apenas confirmou sua jurisprudência. Essa repercussão geral não traz nenhuma novidade, porque ele confirmou sua jurisprudência. É algo que, depois da emenda 29 de 2000, já era permitido de todo jeito, mas que a repercussão geral se reporta ao período anterior. E é importante destacar isso. A diferenciação é de acordo com ser residencial ou não, é de acordo com ser edificado ou não, porque esses são aspectos que o município pode levar em conta para tratar diferentemente situações diferentes. Um imóvel não residencial ele pode ser explorado economicamente, gerando receita para o seu explorador, e isso talvez justifique um IPTU um pouco mais oneroso. Um imóvel residencial, não. Trata-se ali de um patrimônio que foi acumulado e que está estacionado, é uma riqueza estacionada, parada, e que não produz novas riquezas e que, portanto, justifica uma tributação menor. A quem possui um imóvel que explora economicamente, isso sugere mais capacidade contributiva, pelo menos essa é a ideia subjacente a essa permissão de seletividade. E o mesmo pode ser dito em relação aos imóveis não edificados. O município não tem interesse em que dentro do seu centro haja imóveis não edificados, e uma alíquota um pouco mais pesada serve aí até de fator de componente extrafiscal para induzir a uma edificação e desestimular a especulação imobiliária em relação a terrenos valorizados e não utilizados em áreas nobres da cidade. Mas esse foi o aspecto destacado pelo STF. Em síntese, ele ratificou que o IPTU pode sim ter alíquotas diferentes para imóveis diferentes, como a emenda 29 veio expressamente a permitir, só que disse o STF, mesmo antes da sua edição, mesmo antes da emenda. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar na caixa de comentários o que pensa a respeito dessa e de outras questões. Até os próximos vídeos.